Olá pessoal, boa noite, tudo bem para quem está chegando aqui? Eu vim falar sobre um tema hoje que eu postei e fiz uma enquete aqui no Stories, então quem não acompanhou, depois volta lá para ver lá a enquete. Carol, minha amiga linda, beijo para você. Quem não viu lá os stories, passa lá, né? Pra dar uma olhadinha, porque eu tô falando hoje, né, sobre um tema um pouco polêmico. E por que eu trouxe esse tema hoje pra vocês? Eu trouxe esse tema porque ontem eu tava aqui dando uma sapeada, sabe, no Instagram, e aí eu fui acompanhando alguns conteúdos, e o pessoal que me conhece também me manda alguns conteúdos, sabe, de outros lugares, que falava sobre mulheres, sobre as mulheres poderosas, sobre o feminino, sobre ser meiga, sobre ser feminina. Então, será que ser feminina, que ser meiga, esse é o primeiro questionamento, é um sinal de fraqueza? Eu pergunto isso porque, ao analisar esses conteúdos, ao pensar um pouco sobre isso, eu mesma me identifiquei. E eu lembrei de um tempo quando eu acreditava que ser feminina, que ser meiga, que demonstrar isso era um sinal de fraqueza, né? Porque nós mulheres, a gente teve que lutar tanto para conquistar o nosso espaço, e sim, existem injustiças, e existem injustiças hoje ainda acontecendo, mas a gente teve que lutar tanto para conquistar nosso espaço, que muitas vezes eu percebo que nós endurecemos. E será que a gente está perdendo a mão? Essa é uma outra pergunta. O que vocês acham? Será que a gente está perdendo a mão? Será que de repente a gente não tá dura demais, né? A gente não tá um pouquinho além, né, do que é realmente demonstrar que nós somos sim donas da nossa vida, né? Que nós somos mulheres independentes e não tem nada de mal nisso, sabe? Não há mal nenhum nisso, muito pelo contrário. Mas ser independente, sabe? Ser uma mulher que conquista as coisas, ser uma mulher que estuda, que trabalha, que cuida da própria vida, que dá conta das suas coisas, que tem vida social, sabe? Além do relacionamento, além do amor, isso é importante também. Mas será que a gente não tá dura demais? Essa é a minha pergunta. Porque às vezes, com essa onda toda, né? Hoje a gente tem uma polarização das opiniões, a gente tem essa questão do feminismo, a gente tem tudo muito intenso, tudo hoje é muito intenso. Então eu me pergunto se a gente às vezes não tá dura demais com os homens. Será que estamos? O que vocês acham? Vocês podem comentar aqui, dar a opinião de vocês, falar o que vocês acham a respeito disso. E aí eu continuo falando aqui, vocês vão colocando e eu leio aí a opinião de vocês. Então tudo isso me fez pensar, me fez questionar e me fez trazer esse tema aqui para vocês hoje, né? Então, o que eu percebo muito no meu trabalho e no meu dia a dia, tanto na minha vida pessoal quanto nos meus atendimentos, é que sim, algumas de nós mulheres estamos duras demais, tá? A gente aprendeu que para ser respeitada ou para impor algo, se colocar na sociedade, a gente tinha que lutar. E tudo bem, a gente teve que lutar mesmo. Mas aí a gente começou a acreditar que demonstrar carinho, afeto, que ser uma mulher feminina, que ser uma mulher meiga era um sinal de fraqueza, que isso era um sinal de que você é fraca e alguém, um homem, talvez, ele vai se aproveitar de você e você vai sofrer, né? Então, a gente passou a ser mais dura. E aí, às vezes eu escuto alguns relatos, tá? De mulheres que me contam, que vêm aqui no Instagram me contar os encontros que
que elas têm e tal, que elas me falam assim, mas eu cheguei pro cara e já falei logo, sabe? Falei que eu sou dona da minha vida, eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, e que eu sou independente, e que é assim mesmo, e que eu não vou fazer nada do que ele queira, e lá, né? E aí eu te pergunto, onde que cabe uma pessoa na sua vida se você não deixa ela entrar? Né? A gente precisa deixar a pessoa entrar também na nossa vida. Então, você está conhecendo uma pessoa, você está conversando com uma pessoa, e aí, sei lá, tem uma possibilidade aí de se tornar um relacionamento, um namoro, enfim. E aí, você simplesmente é aquela mulher que só ataca, aquela mulher que nunca deixa o homem também demonstrar que ele quer estar ali com você, que ele quer também demonstrar o afeto e o carinho dele por você. Você não deixa. Sabe aquele tipo de questionamento? Vamos dividir a conta ou o homem paga a conta? Não tem nenhum problema dividir a conta. E também não tem nenhum problema quando o homem, ele deseja pagar a conta para você, porque simplesmente para ele aquilo é uma demonstração de afeto e de carinho, e não uma demonstração de que você não é capaz de pagar a conta do restaurante, sabe? Então, não tem nada a ver com ser feminina, ser feminina, ser fraca. Não é ser fraca, né? Então, geralmente, a gente tá tão dura, tá tão endurecida por causa das porradas aí que levou na vida, que a gente não deixa o pobre do homem também, né, demonstrar toda a afetividade dele. E aí ele percebe que você é assim, e aí o que ele faz? Ele se afasta. E ele se afasta por quê? Porque ele percebe que ele não tem serventia na sua vida. Ele percebe que ele não tem nenhuma serventia na sua vida, que ele não cabe na sua vida, que ele não serve para nada na sua vida. Entendem? Então, gente, eu sempre falo para os meus pacientes, falo aqui, falo o tempo todo isso, é um mantra. Eu falo que às vezes eu falo que eu vou tatuar. Equilíbrio. A gente precisa de equilíbrio. Tudo na vida precisa de equilíbrio. Então, se você é boazinha demais, eu já falei algumas vezes sobre isso. Se você é aquela mulher boazinha demais, que aceita tudo, que não impõe limites, que não consegue dizer não, provavelmente você vai ser feita de boba. Mas não é sobre isso. É sobre, sim, eu sou uma mulher feminina, como vocês estão vendo aqui, porque esse é o meu perfil, esse é o meu jeito. Eu não sou feminina para conquistar um homem, embora eu seja casada já há 20 anos, né? Então eu não sou feminina para conquistar ninguém, nem para mostrar nada para ninguém. Eu sou assim porque eu me identifico, porque eu gosto, porque cada uma de nós tem uma personalidade. Então tem gente que gosta, né, de maquiagem, de brinco, de anel, que nem eu, de tatuagem, de cervejas, né? E tem mulheres que são mais discretas, tem mulheres que não gostam, tem mulheres mais esportivas, né? Então, gente, tem todo jeito, e todos esses jeitos eles cabem, sabe? Então, para se relacionar, a gente precisa estar bem consigo, né? Essa é uma outra questão. Então, muitas vezes a gente coloca no amor a saída para todos os problemas da nossa vida. Então, eu tô frustrada, eu tô insatisfeita, não tô feliz com a minha vida. E o que que eu faço? Eu vou procurar alguém, eu vou procurar um namorado, vou procurar um amor, porque aí eu vou ser feliz. Cara, se você não é feliz ainda, se você não tá satisfeita com a tua vida, se a sua vida não tem sentido, se você ainda não encontrou um propósito para a sua vida, eu recomendo que você tire um tempinho aí para se conhecer, que você tire um tempo para olhar para você. Por que que você está se sentindo frustrada? Por que que você não está encontrando o seu propósito na vida?
faça aí uma reflexão, um autoconhecimento para saber por que você não está encontrando o seu propósito na vida, porque o amor, um relacionamento, ele não tem que ser o seu propósito de vida. Você vai em busca do amor, né? A gente quer sim namorar, a gente quer sim casar, encontrar uma pessoa para dividir a vida, para compartilhar, sabe? Para somar, para tudo isso. Mas eu já sou uma pessoa completa, eu preciso ser uma pessoa completa, feliz, satisfeita com a minha vida, sabe? Então, quando meu marido vai lá, sei lá, viajar, eu não vou ficar em casa lá triste, infeliz, chorando, porque ele foi viajar a trabalho. Porque a minha vida aqui ela vai continuar acontecendo. Ele tá lá trabalhando, eu vou continuar no meu trabalho, eu vou fazer minhas coisas, ele vai fazer as dele e assim segue. E aí ele vai voltar e quando ele voltar, vocês vão sair, vocês vão ficar juntos e é isso. Entende? Então, gente, será mesmo que as perguntas que eu fiz aqui no início, né, da nossa conversa sobre o feminino, será que uma mulher poderosa, ela afasta os homens? Ou será que você está entendendo esse poderosa de uma forma errada? Né? Talvez você... O que é ser uma mulher poderosa? Eu acho que é uma questão para a gente responder também. Então, o que é ser poderosa? Porque ser poderosa para mim pode ter um significado e para você pode ter outro. Então, será que ser poderosa é passar por cima de todo mundo? É ignorar as pessoas? É acreditar que a gente está numa guerra dos sexos, então a gente tem que fazer os homens sofrerem? É um jogo, então assim, eu não vou demonstrar nenhum tipo de afeto, nenhum tipo de carinho, eu vou ser aquela mulher grossa mesmo, você paga a sua conta, eu pago a minha, e é assim desse jeito? Será que é assim? E será que dá certo? Então, eu tenho uma opinião já formada a respeito disso. Claro, formada, não gosto de falar que é uma opinião formada, que a gente sempre pode mudar de ideia, né? E é por isso que eu acredito sempre no debate. Mas eu vejo que, em alguns momentos, as mulheres elas estão perdendo, sim, um pouco a mão, né? Como eu disse, não é uma guerra contra os homens. Não é uma guerra, sabe? Tem gente legal, tem homem bacana, assim como tem mulher legal, mulher bacana, e assim como tem pessoas horríveis, tanto homens quanto mulheres, sabe? E não é uma questão de é porque eu sou homem ou é porque eu sou mulher. Então, não é uma guerra. A gente quer, sim, como mulher, ser respeitada. Eu falo muito sobre isso aqui. Eu falo muito sobre violência contra as mulheres. E eu fico indignada, sim, em relação à violência. E eu vou falar e eu vou brigar, sim. E às vezes eu até fico bem brava, porque eu sou dessas, né, gente? Que eu sou essa pessoa que gosta de falar muito. Então, enfim. E aí... mas também não é sobre isso. Não é porque existem essas pessoas ruins, essas pessoas más, que eu não vou me abrir também para alguém legal. Então, se eu não me abrir para alguém legal, eu nunca vou encontrar esse amor que eu tô procurando. Eu nunca vou encontrar essa pessoa para minha vida, né? Porque relacionamento é exatamente esse compartilhar. Se a gente tá numa guerra, se a gente tá disputando o tempo todo, eu vejo muito isso nos casais que eu atendo, que às vezes eles estão numa disputa, gente, numa disputa sem fim, né? Porque, não, se eu paguei a conta, você tem que lavar a louça. Eu lavei a louça, você tem que fazer tal coisa. E, gente, é um time. Sabe, quando a gente casa, a gente é um time, a gente tá do mesmo lado, não é uma guerra, a gente não tá disputando, entendem? Então é isso, gente, que eu vim falar com vocês hoje. Eu entrei aqui
né, sem avisar. Eu tô fazendo de vez em quando isso, umas lives aqui sem avisar, por questões de tempo mesmo, de às vezes não conseguir agendar, enfim, mas sempre que eu posso, que eu tenho um tempo, que sobra um tempo aqui dos meus atendimentos e eu tenho um assunto que eu acho importante falar, eu venho aqui falar. Então não é 8 nem é 80, sabe? A gente tem que estar aberta a ouvir, aberta a escutar. A gente precisa estar aberto para o outro, sabe? A gente precisa ser menos duro. Nós estamos muito duros, a gente está muito rígido. E aí, parece que a gente construiu uma parede de ferro e ninguém consegue chegar. Ninguém consegue acessar essa parede, porque tem uma parede de ferro aqui na frente. Então, pensem sobre isso, sabe? De forma alguma, você ser uma mulher feminina é um sinal de fraqueza. De forma alguma, sabe? Você pode ser da forma que você se sente bem. E tudo bem. Mas não é ser fraca. E de forma alguma, demonstrar carinho pelas pessoas, demonstrar carinho por alguém é um sinal de fraqueza. Não é um sinal de fraqueza, né? Então, se a gente quer ser amada, a gente precisa entender que a gente precisa demonstrar esse amor também. E, lógico, equilíbrio, que foi a palavra que eu falei aqui hoje. Equilíbrio. Então, não é ser aquela mulher que aceita tudo, não é ser aquela mulher boazinha, aquela mulher que não sabe dizer não, não é estar numa relação ruim, numa relação, sabe aquela relação bosta? Não é estar numa relação bosta e ficar ali falando que, ai meu Deus, eu estou demonstrando meu carinho, meu afeto por essa pessoa. Gente, não é sobre isso, tá? Não é sobre nada disso. A gente está falando de relações saudáveis, a gente está falando de equilíbrio, é sobre isso que estamos falando e que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Então, lógico que a gente precisa impor limites, sim, e eu falo o seguinte, que sempre a gente precisa aprender a escolher as nossas batalhas. Então, sempre que eu, como psicóloga, como pessoa, como mulher, como mãe, como tudo isso, que eu me sinto ofendida por ser mulher, né? Aí eu me posiciono. Porque eu acho que é importante e a gente tem que falar sim. E eu abraço as causas sim. Mas a gente também precisa saber ouvir o outro lado, né? Nós estamos numa sociedade, ninguém vive sozinho. Então, em vez de agredir, em vez de gritar, em vez de brigar, por que a gente não ouve mais? Certo? Então, muito obrigada por vocês que foram acompanhando aqui essa pequena live, essa pequena aparição minha aqui no Instagram. Se você gostou do que você ouviu, se você achou importante, compartilhem com outras pessoas, sabe? Compartilhem o vídeo, gente. É muito importante que vocês compartilhem, porque muitas vezes o nosso conteúdo, ele não chega para todo mundo, não chega para as pessoas, né? A gente sabe aí dessa dificuldade, a gente tem essa dificuldade aqui no Instagram, nas redes sociais. Então, se você achou importante esse conteúdo, divida, compartilhe, sabe? Vai lá, dá um like mesmo, marca alguém que você conhece, que você quer que ouça essas palavras, nessa reflexão que eu trouxe aqui. E assim mais pessoas vão ouvir e eu vou saber se vocês gostam, se vocês concordam, o que vocês pensam, e aí eu posso trazer outros conteúdos para você também, tá bom? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Boa noite e se tiverem alguma dúvida, se quiserem saber alguma coisa, é só entrar em contato comigo aqui pelo direct, no meu perfil, na bio, né? Tem todos os meus contatos. Beijo, até mais.